Nós vamos então à parte final, criamos a parte 4 aqui dos 3 vídeos, que é a continuação. Veremos muita coisa interessante. É realmente fascinante esse seriado. Começando em Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as estrelas do céu serão abaladas. Então aparecerá no final o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu, com grande poder e grande glória. Aqui vemos Yeshua mencionando um sinal, um outro sinal. Este é também no livro, está também no livro de Mateus. Mateus foi o único que mencionou a estrela do rei que os magos viram. Ele foi o único a mencionar o sinal do Filho do Homem. Qual é o sinal do Filho do Homem? Será que é uma cruz? Um cordeiro? Vamos considerar um sinal que era usado antes do cristianismo. Um sinal associado com o Messias. Que tal um peixe? Sabemos nesse verso e outros que Yeshua era considerado um pescador de homem. Em Mateus 4, 18, e Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A primeira coisa que ele menciona no seu ministério, é isso que eu vou fazer, eu vou ser pescadores de homem. Então o peixe é uma grande parte disso. Ele fez muitos milagres com peixe. E até no final do ministério dele. Vamos olhar para o ministério de Yeshua depois que ele foi ressuscitado. Em João 21, 3. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Disseram, não. E eles disseram, lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e não podiam tirar pela multidão de peixes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes. E a terra e a rede não se rompeu. Aqui nós temos o final do seu ministério na terra. Ele ainda está falando de peixes. Estamos falando de uma grande quantidade de peixes. E são grandes peixes. Ele começou o seu ministério falando ser pescador de homem e agora ele está falando de pescadores de nações. Porque 153 são as nações da terra. As nações do mundo sempre variam. Agora nós temos 193 nações que são conhecidas. Mas no começo do século XIX tinha somente 56 nações. Então esses números mudam drasticamente quando os países se dividem e formam. Mas aqui de novo ele está mostrando esse relacionamento a peixes, com pescadores de homem. Pescar peixes são definitivamente um símbolo associado com o Messias. Outros falavam isso também? Outras pessoas também falavam isso? Vamos ver isso aqui então. Esse é um dos exemplos bem dado, bem antigamente, representando o peixe. E está escrito em latim. Nós vemos em inglês aqui, mas foi escrito em latim. Nós, peixes pequenos, de acordo com a imagem do nosso Senhor Jesus, somos nascidos na água. Jesus Cristo nasceu na água. Então tudo é latim. Mas quando essa palavra peixe aparece, está em grego. Por quê? Porque é um acrônimo que os primeiros cristãos usaram para se identificar a eles mesmos. As letras que soletram a palavra gregas é peixes. E mesmo que eles estavam tudo em latim, porque você pode olhar para baixo aqui, as palavras gregas para Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador, são as primeiras letras do grego, significa peixe. Então, definitivamente,
essas palavras, peixes, era usado entre os cristãos para se identificar com o Messias e identificar entre eles mesmos que o Yeshua é o grande peixe. E também nós temos funerários com gravuras de volta para o século II. E aqui nós temos 2 peixes e uma âncora, um símbolo muito comum naquela época. Não era uma cruz. A cruz não apareceu até que quando os romanos mudaram o cristianismo. Eles assumiram e fizeram o seu próprio símbolo da cruz. Eles criaram a luz. Mas os primeiros cristãos eram peixes. Então nós temos que voltar para o início da era original cristã. Temos que voltar para as raízes hebraicas e descobrir o que foi perdido. Você pode ver aqui do lado esquerdo, perceba as palavras gregas para os peixes. Bem, aqui, então é muito óbvio que Yeshua falou de peixes. Os primeiros cristãos falavam de peixes, eles até desenharam fotos de peixes como a âncora da esperança, que é a sua esperança. Então, obviamente, o sinal do Filho do Homem tem algo a ver com peixe. Aqui nós temos 2 peixes. Onde nós vemos 2 peixes nas constelações. Aqui mesmo, em Pisces, são 2 peixes. Que lugar perfeito para simbolizar o sinal do Filho do Homem. Nós estamos olhando para a posição de peixes em 3AC, no equinócio vernal, quando o Sol, no dia 25 de março, na primavera, onde o número do Sol e noite são os mesmos. Isso é o equinócio vernal. Aqui é quando você mede as épocas nas estrelas, onde está o Sol no equinócio vernal. Você sabe qual é a época nas estrelas que agora estamos? Porque você sabia que estamos na época de peixes? Quando nós começamos a entrar na época de peixes. Quando começou? Isso foi quando Yeshua nasceu. Nós nem mesmo sabíamos a respeito das épocas das constelações, até mais ou menos naquela época. Porque não sabíamos muito dos equinócios da Terra. A Terra leva mais ou menos 2.500 anos para que passe por todas as constelações. Então o equinócio verbal não fica no mesmo lugar a cada tempo. Ele aqui move vagarosamente. Então aqui temos na constelação de peixes, no ano que Yeshua nasceu. O Sol estava começando a entrar em peixes, no dia 25 de março, que foi no equinócio vernal daquela época. Então isso marca a época nas estrelas que você está onde o Sol está em relação ao equinócio vernal. A era de peixes começou. Assim que Yeshua nasceu, ela começou. Ele nasceu no começo da era de peixes. Quero dizer, o pescador de homens nasceu na época de constelação de peixes. Olha isso. Onde você acha que o Sol está agora? Aqui você pode ver o Sol em 2014. O Sol passou para o outro lado, quase no final do peixes, mas ainda está em peixes. Você tem estado na época de peixes por 2.000 anos. Essa foi a época. Desde a época que o pescador de homens apareceu, 2.000 anos atrás, nós temos estado na época de peixes. Durante esse tempo, o cristianismo tem mudado o mundo, passando de culturas de adoração de muitos deuses para a adoração de um só Deus. Então, essa é uma representação correta do sinal do Filho do Homem. Estamos na era de peixes. O pescador de homens nasceu no início da era de peixes. Parece ser um símbolo bem realístico para usar. Yeshua nasceu quando a estrela-rei, na constelação de Leão, alinhou com Júpiter. Essa se tornou a estrela de Yeshua. Isso foi o que os magos viram. E nós sabemos que isso é correto.
O que vai acontecer é que o que acontece é que o Júpiter, quando Júpiter alinha com peixes, o que vai acontecer? Mateus foi o único que mostrou esse sinal. Se Júpiter estava no primeiro sinal, então, por que não podemos considerar ele no segundo sinal também? Isso seria profeticamente correto? Será que peixes junto com Júpiter seria o sinal do Filho do Homem? Que tal? Isso poderia ser o sinal. Não pode ser apenas peixes. Peixe está lá todos os dias no céu. O que peixes somente indicaria? Nada. Do mesmo jeito é a história da estrela-rei. Ela viaja o céu todos os dias. Peixe está no céu todos os dias. Mas Júpiter não está sempre lá. Júpiter demora 12 anos para fazer sua órbita. Do mesmo jeito que peixes, Júpiter sempre está por lá. Você precisa ter mais do que apenas uma constelação. Você tem que ter algo mais por lá. É bem possível que peixes junto com Júpiter é o sinal do Filho do Homem. O que você acha de Júpiter quando entramos em Apocalipse 12? Você lembra que Júpiter foi salvo da enchente de Aquários? Mercúrio passou no dia 21 de março de 2022. A tribulação de Israel basicamente terminou naquele ponto. E depois João para. Ele termina Apocalipse 12. O que ele não fala para você é onde que Júpiter estava naquela hora, quando ele acabou de terminar Apocalipse 12. Você quer saber onde Júpiter estava naquela época, quando escapou da enchente? Você acertou. Peixes. Isso acontece logo após Apocalipse 12. Isso encaixa perfeitamente com as coisas que estão acontecendo. Acontece bem depois de Apocalipse 12. Exatamente. Aqui temos 14 de abril de 2022. Aliás, é o começo do dia 15. Isso foi quando, no primeiro dia, Júpiter entra no sinal do Filho do Homem, de acordo com dados da NASA. Você pode ver aqui no dia 15 de abril, o primeiro dia. Ele estava em Aquários e Peixes. Bom, NASA calcula as constelações dentro de mais ou menos 30 graus cada uma. Então não é totalmente correta. Então é isso que eles falam, que o dia 15 de abril é o primeiro dia que Júpiter entra em Peixes. Então esse seria o primeiro dia que o sinal do Filho do Homem está em Peixes. O que é tão significante sobre 15 de abril de 2022? É a Páscoa, é logo após a Páscoa. Quando Júpiter entra em Peixes, de acordo com a NASA. Seria como 8 horas antes, ele ficou visível ao pôr do sol da Páscoa. Inacreditável. Você tem um outro sinal aqui das festas santas de Deus. O sinal do Filho do Homem está aparecendo na Páscoa. Bem aqui. Isso é simplesmente fantástico. Olha o que Yeshua falou. E logo depois da aflição daqueles dias, aqui fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vamos comparar isso com o que acabamos de falar, com o que João falou em Apocalipse 12, porque foi aqui que paramos, quando paramos de seguir Júpiter. Vamos continuar a seguir além de Apocalipse 12. Veremos se poderemos entender o que está acontecendo. Por que ele estava seguindo Júpiter? Então, por que a gente não pode seguir Júpiter também? Acho que podemos fazer isso também. Então, o sinal do Filho do Homem apareceu, o que foi a última coisa que João falou quando ele disse: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente. Então, o que ele está falando aqui é que o dragão mudou suas táticas. Yeshua disse que isso foi depois da tribulação. João falou que ele mudou suas táticas. Por quê? Porque ele terminou a tribulação sobre Israel. Agora ele está fazendo guerra com quem? Com os judeus e os cristãos. Olha o que Yeshua disse. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Mas por que eles se lamentarão?
É porque eles estão fazendo guerra contra os judeus e os cristãos. Você vê aqui como tudo encaixa perfeitamente com o que João falou no seu último verso de Apocalipse 12. Isso realmente parece estar perfeitamente encaixando o que o João falou. A próxima coisa que Yeshua disse, volta para a primeira parte aqui. E logo depois da aflição, ou da tribulação, de acordo com João, e seguindo Júpiter, quando que isso aconteceu? Foi no dia 21 de março de 2022, quando eles escaparam da enchente. O que vai acontecer imediatamente depois desse dia? O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Mas o que isso parece é um eclipse solar, depois um eclipse lunar, e depois uma tempestade de meteoros. O que pode ser isso? Bom, ele disse que o sol ficará escuro, não falou que ficaria totalmente escura. Pelo que parece, é um eclipse parcial, depois um eclipse lunar, e depois uma tempestade de meteoros. Vamos olhar e ver o que acontece depois de 21 de abril de 2022. Aqui nós temos o primeiro sinal de Yeshua. Mencionou em dia 30 de abril de 2022. Estamos como um mês adiante, mas ainda estamos bem perto do dia 21. Temos aqui um eclipse parcial do Sol. Ela não é vista em Israel. Você pode estar na América do Sul, você pode ver. Mas mesmo assim, isso vai acontecer. A eclipse parcial do Sol vai acontecer mais ou menos um mês depois que Júpiter escapou da enchente em Aquários. Yeshua disse imediatamente depois. Dia 30 de abril, 2 semanas mais tarde, o segundo sinal, uma eclipse total da Lua. Visível, essa agora é visível em Israel. Você pode ver na área branca, Israel está dentro desse banco. Ela será então visível. Então, aqui temos 2 sinais. Mas isso não é totalmente raro, ter um eclipse solar e depois ter um eclipse lunar. Acontece frequentemente. Mas o que acontece depois disso é bem raro. Ou seja, ter uma tempestade de meteoros. Veja o que acontece 2 semanas depois, no dia 21 de maio de 2022. Há uma tempestade de meteoros prevista para a desintegração desse cometa chamado 73P. Este cometa foi descoberto em 1930. Ele começou a quebrar em 1995. Ele começou a se desintegrar, chegando a ter um aumento de 436% em tamanho. Eles não sabiam por quê. Ele começou a se desintegrar, a se explodir. Ele deixa esse caminho de nuvem extensivo de detritos, que você pode ver vermelho nesta foto. Ele está intersectando a órbita da Terra, onde a Terra passa. Aquela nuvem de fragmentos de detritos em vermelho vai interceptar a Terra bem no dia 31 de maio. Você pode Google 2022 na internet e olhar na Wikipedia para ver as tempestades de meteoros que são esperados. Então, isso é uma tempestade de meteoros altamente esperada. As pessoas estão esperando por isso por muitos anos. Isso não vai ser alguma chuva normal de meteoros que normalmente acontece todo ano. Não, isso só vai acontecer uma vez. E a próxima vez, em 2064, a órbita da Terra vai chegar perto de alguma dessas localidades no céu. Você vê isso a cada 5 anos. As localidades que existem vários detritos, a Terra não vai nem mesmo atingir somente vagarosamente, encostar em 2064. Não vai ser nem mesmo uma tempestade de meteoro grande, nem mesmo naquela época. Talvez só uma chuva fraca de meteoros, mas isso vai ser a única vez. Isso vai ser realmente a única tempestade de meteoros desse cometa. Isso alinha perfeitamente com 3 coisas que Yeshua profetizou na mesma ordem. Isso não é incrível? Aqui é a foto tirada do Spitzer, um telescópio espacial, em 2006. Uma imagem de 3 dias do cometa de 73P desintegrando e tendo 36 peças visíveis. Essa foto é chamada 1 milhão de peças. Sim, tem milhões de peças. Está se desintegrando a cada 5 anos que passa ao redor do Sol. Ele se desintegra mais e mais. Você vê aqui essa linha longa, que é um caminho do cometa, carregando um bocado de pedaço.
você vê alguns pedaços brilhantes. Se você olhar de perto, você pode contar milhões e bilhões de pedaços, de todos os tamanhos, de bem pequenos a bem muito enormes. E isso vai atingir a Terra no dia 31 de maio de 2022, exatamente do jeito que Yeshua profetizou. Você vai ter todos esses 4 sinais que ele profetizou. Todos vão acontecer em um período de um mês. Isso não é realmente bem incrível? Eles estão na mesma ordem. O sinal do Filho do Homem, do Yeshua, não é mencionado até depois da tempestade de meteoros. Mas continua. O sinal do Filho do Homem, quando Júpiter e Peixes estão juntos, ficarão em Peixes por 1 ano. O sinal do Filho do Homem será contínuo através de todos esses acontecimentos. Então, é um jeito de falar do sinal do Filho do Homem em aparecer uma vez. Ele ficará continuando e continuará aparecendo por todo 1 ano. Você então tem um eclipse parcial do céu e um eclipse total da lua, e depois você tem uma tempestade de meteoros, tudo dentro de um mês. As 3 coisas que Jesus profetizou, tudo vai acontecer, mas não somente acontecer, eles vão acontecer cronologicamente, um atrás do outro, como tenho visto. Tudo acontecendo na mesma hora. A hora que João falou que seria depois da tribulação de Israel. É simplesmente incrível a probabilidade de tudo isso acontecer assim. Essa tempestade de meteoros só acontecerá uma vez. Não vai ter nenhuma outra dessa. E se tiver, vai ser bem num futuro bastante distante. Vamos olhar para Júpiter agora, movimentando e entrando em Peixes. Estamos no mês de maio. Estamos pulando 1 semana de cada vez. Marte aparece e sabemos que ele perseguia os crentes de Yeshua. É isso que Marte representa. Júpiter vira e começa o seu movimento retrógrado. Estamos em agosto de 2020. Ele então começa a voltar. E neste ponto que ele chega o mais perto possível da Terra pelo resto do século. A cada 12 anos, Júpiter faz uma passagem por todas essas constelações. E depois volta para o seu ponto de início a cada 12 anos. Então há uma proximidade perto da Terra a cada 12 anos. Mas essa aqui é a mais perto de todas elas, pelo resto do século. Isso é raro. Aqui é o mais perto que ele chega, dentro de 100 anos ou mais. Que coisa significante. Aqui é 26 de setembro de 2022. E de acordo com a NASA, aqui está a pesquisa do banco de dados. Está vendo aqui? Dia 26 de setembro. Olha a coluna do lado direito que mostra del dot, é a distância percorrida, a velocidade. Saiu do negativo para o positivo, indicando o ponto mais perto de intercepção. Aqui mostra, então, o ponto mais perto que Júpiter passa perto da Terra, quando mostra quase 0. É a pesquisa, está mostrando aqui, que vai acontecer no dia 26 de setembro, onde ele faz seu trajeto mais perto da Terra. Mas qual é o significado do dia 26 de setembro? Vai ser Yom Teruah, festa das trombetas. Aqui temos um outro sinal santo de Deus, da festa santa de Deus. O sinal do Filho do Homem primeiro apareceu na Páscoa e agora faz sua proximidade mais perto da terra no Yom Teruah. Isso é simplesmente maravilhoso. Esses sinais não vão repetir. Todos esses eventos estão acontecendo nesse intervalo de tempo. E aqui nós temos, em vermelho, Yom Teruah, no dia 26 de setembro, que é a festa das trombetas. No dia de Yom Teruah, ele passa o mais perto da terra, ele estará bem grande e vai ser bem fácil vê-lo no céu. Ele estará bem visível. Então aqui você tem o sinal do Filho do Homem bastante visível. Júpiter em Peixes, e isso é 10 dias antes. O que está vindo? O que está acontecendo? Yom Kippur, o dia da expiação, 10 dias mais tarde. O que acontece em Yom Kippur? É o que é esperado, o dia do Senhor. O dia 5 de outubro
de 2022 é o dia que será o dia do Senhor. É simplesmente inacreditável. Você tem o sinal do Filho do Homem, do dia do Senhor. 10 dias mais tarde, ele faz sua passagem mais perto da terra. Ele vai ser o maior e o mais brilhante de todos os séculos. Tudo se alinha, tudo se conecta com as Escrituras.